Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema que está conectado principalmente aos dias modernos, a tranquilidade e a harmonia. Como a gente consegue alcançar isso com algumas dicas da Torá? Pessoal, nós vemos hoje em dia um mundo estressante, um mundo nervoso, um mundo tenso que nós estamos vivendo. Hoje em dia, fazer psicólogos tornou uma coisa básica do currículo do ser humano. Pacientes ad eterno que procuram alguma espécie de salvação espiritual, mental ou física e que muitas vezes ainda assim não a encontram. Por que isso acontece, pessoal? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Hoje em dia, através da poluição de informações, poluição visual, a pessoa se transforma num ser humano confuso. A pessoa toda hora está no computador, ele está no celular, ele manda 1000 mensagens, nada é mais tão real. A mensagem que você mandava antigamente numa carta não é as 1000 mensagens que a gente manda hoje em dia, então as coisas perdem o seu valor. Quando as coisas perdem o seu valor e precisam ser repetidas em alta dose, como 300 mensagens, 300 falas, 300 colocações em publicações em redes sociais, as coisas vão perdendo valor. Cada vez mais eu quero gritar para as pessoas me escutarem, mas não adianta, porque está todo mundo gritando, e quando todo mundo grita junto, nenhum escuta o outro. E esse é o problema de hoje em dia. Para isso a gente pega uma carta do Ramban Nachmanides, que ele escreve para o seu filho que está longe dele, uma carta de como ele trabalhar suas midot, suas características pessoais. E lá ele escreve sobre a raiva. A raiva, pessoal, ele é o trabalho principal para a gente poder chegar numa vida de harmonia. Está escrito na nossa Guemará, todo aquele que fica com raiva, todos os tipos de males vêm sobre ele. E também está escrito, a pessoa quando fica com raiva é como se ela estivesse fazendo idolatria. O que a gente entende daqui? Quando a pessoa fica com raiva, estresse, a pessoa começa a ficar doente. O corpo dela, as células dela começam a não trabalhar direito e as coisas começam a ficar deformadas no corpo. E aí a pessoa começa a ter problema de digestão, pensamento, sistema nervoso, digestivo, até ficar uma pessoa doente. Uma pessoa com harmonia, ela é milhões de vezes mais saudável do que uma pessoa estressada. É por isso, pessoal, que muitos sariquim foram falando ao longo das décadas que daqui a pouco vai ter uma doença que ela vai ser espiritual e nenhum remédio do mundo vai conseguir curar, que vai ser o nervosismo, vai ser o estresse e vai ser a tristeza. Hoje em dia, sem um estudo judaico, sem um aprimoramento espiritual, realmente sem uma reza completa para Hashem, é muito difícil a gente conseguir atingir isso. O que o Ramban Nachmanides falou para o seu filho nessa carta em relação à raiva? Ele fala que todas as palavras, em todas as situações e com todas as pessoas precisam ser com calma. Ou seja, fale suas palavras com calma. Não fale suas palavras com raiva, com nervosismo, já com uma expectativa desesperada do que a pessoa deveria estar te respondendo. Dessa forma, a gente consegue galgar um nível de muito mais tranquilidade. Expectativa, porém sem nenhum nível de frustração. Uma fala calma, sem nenhum tipo de desespero. Às vezes, a gente não está nervoso, mas a gente fala de uma forma exagerada, fala de uma forma que a gente começa a literalmente gritar e fazer uma cara de nervoso. Às vezes a gente por dentro não está mal, mas a gente começa vagarosamente a ficar estressado por causa do que a gente está falando. Ou seja, a gente tem que saber que a gente tem que ter dois tipos de trabalho, do que vem de fora para dentro e do que vem de dentro para fora. Ambos precisam ser trabalhados. E é por isso que o Ramban diz, mesmo que você não esteja nervoso, mesmo assim fala com calma, para que dessa forma suas palavras possam ser mais ouvidas. E quando você fala com alguém, tenha os olhos para baixo, coração para cima. Fale com humildade, para que realmente essas palavras entrem no coração da outra pessoa. E esse é o objetivo do povo judeu. É a calma e a tranquilidade. A gente sabe, pessoal, que a raiva, ela é um dos maiores tipos de Gehinom, de males, de sofrimentos no mundo espiritual. Não é à toa que está escrito, não está escrito que a gente não pode acender nenhum tipo de fogo, pessoal, no Shabat. Não acendam fogo nos seus acampamentos. O Zohar fala que esse fogo aqui está conectado ao quê? Está conectado à raiva. Porque quando a pessoa fica com raiva, ele acende um fogo que depois é muito mais difícil de ser apagado. Por isso, trabalhar diariamente sobre esse ponto. Aproveitar para falar as palavras com calma. Aproveitar para rezar muito sobre isso. Porque essa é a maior dica de hoje. Sempre que você quiser trabalhar alguma coisa em si, reze
muito por isso. Dessa forma você vai encher o teu barril necessário de rezas, você vai completar ele e dessa forma vai receber o que você tanto merece, que é uma vida tranquila, harmônica e realmente com paz. Pessoal, que a gente possa atingir esse nível em muito breve, se Deus quiser. Tudo de bom e até a próxima.